Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre frase, oração e período. Eu trouxe aqui o contexto mais conceitual para que nós possamos acompanhar juntos. Então, o conceito de frase, oração e período são os enunciados de uma língua que são formados obedecendo a uma organização estruturada, que combina, relaciona e norteia as associações entre as palavras. O sistema de regras que organiza essas associações é chamado de sintaxe e explica a estrutura por trás de frases, orações e períodos. Na frase, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um enunciado de sentido completo. Então, resumindo, toda frase é um enunciado de sentido completo, dentro de um contexto independente de sua estrutura e extensão. A frase, ela pode ser nominal ou verbal. Eu posso ter uma frase contendo verbo ou uma frase sem verbo. Então, se eu disser assim, ó, bom dia, tudo bem? É uma frase nominal, porque não possui nenhum verbo. Se eu digo assim, eu gosto de sorvete, já é uma frase verbal, porque possui verbo. Então, veja que a frase, ela pode tanto ser nominal quanto verbal. Veja aí no exemplo que nós temos. Oi, olha, esta frase é formada apenas por uma única palavra, né? E é uma frase nominal. Se eu falar socorro, é uma frase nominal. É uma única palavra que vai exprimir que a pessoa está pedindo uma ajuda. A frase verbal, ela pode ter um verbo ou uma locução verbal também. O que é a locução verbal? É quando eu tenho a junção de dois verbos, né? Dando aí essa formação de locução. Então, tinha falado, tinha comido, né? Então, nós temos aí dois verbos. Ele tinha falado sobre o jogo que ganhou. Então, é uma forma de expressar com uma locução verbal. Já na oração, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um enunciado organizado em torno de uma forma verbal, ou uma locução verbal também. Olha o exemplo. Façam silêncio. Proibido usar o celular nesta sala. Então, nós temos o verbo façam e temos o verbo, ó, usar. Vejam que aqui, no primeiro exemplo, a ação foi ordenada aos interlocutores. No segundo exemplo, a ação, proibição, tem a marcação mais enfática pelo emprego da forma verbal, usar. E o período? O período é um enunciado com sentido completo que tem uma ou mais orações. Então, ó, período, ele pode ser simples ou composto. Período simples, ele terá apenas uma oração. Para que eu tenha uma oração, eu preciso que essa oração tenha verbo. Ele tinha chegado, né? Tinha chegado é uma locução verbal. Ele falou sobre a aula. Falou é o verbo, né? Então, eu tenho um período simples, ou em torno de um único verbo, ou em torno de uma locução verbal. Agora, ele chegou e sentou. Eu tenho dois verbos, chegar e sentar. Neste caso, eu vou ter um período composto, porque eu tenho duas orações. Então, duas orações ou mais, eu vou ter um período composto, tá certo? Os exemplos anteriores são também períodos simples, pois se organizam em torno de apenas uma forma verbal. Os exemplos anteriores, que são estes daqui, ó, façam silêncio e proibido usar o celular nesta área. São períodos simples porque só possui um verbo, uma única oração, um único verbo em torno desta oração. Já no exemplo a seguir, há um período composto de dois verbos e logo duas orações. Então, ó, nós temos milhões de imagens que oferecem infinitas possibilidades. Então, ó,
2 verbos, 2 orações. Nas orações e períodos, portanto, há verbos que exprimem ações, estado ou mudança de estado e fenômenos da natureza. Nessas estruturas está presente o sujeito, elemento ao qual o verbo se refere e que será estudado adiante. Então, sujeito e predicado. Espero que vocês tenham compreendido. Se inscrevam no canal, compartilhe aí com os amigos. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu terei o enorme prazer em respondê-los. Um super beijo e até a próxima. Tchau!